Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu aqui de novo, Dora Dimas, tem produtora cultural. Eu até esqueci de me apresentar para vocês, né? Eu já trabalho na área de produção cultural há mais de 25 anos. Eu tenho especialização em elaboração e gestão de projetos culturais. Também tenho especialização em turismo e patrimônio. E eu gosto de ensinar. Eu já ensinei muito e eu continuo ensinando ainda. E esse é um projeto que me traz de volta para ensinar como criar e realizar na área de projetos culturais que eu tenho essa especialização e gosto, né? Eu acho que juntando as duas coisas a gente se ajuda. Esse é um projeto aprovado na PENAB de Jaboatão e a gente vai dar sequência ao que a gente já conversou aqui com a Ana Maria no meu outro podcast. Esse podcast eu estou fazendo mais com vocês do que com alguns convidados, mas eles vão vir, viu? Aguarde que eu vou ter convidados. Eu queria deixar para vocês algumas dicas muito importantes, fazendo um resumo geral sobre elaboração de projetos. A ideia, sendo criativa, inovadora, ela tem que ser viável. O que é viável, gente? É que ela pode ser executada. Não adianta você criar uma ideia mirabolante, né? E você não poder executar. Não ter pessoas, não ter serviços, né? Então, bota o pé no chão, vamos fazer uma coisa bem tranquila. Eu vou deixar com vocês aqui no material que eu vou deixar impresso ou que vocês possam ter acesso aos slides, que existe dentro do Ministério da Cultura um negócio chamado Versalic. O que é o Versalic? Lá você entra, você pode ter acesso a projetos, os textos de projetos da temática que você quiser pesquisar. Se você conhece o proponente, ótimo. Se não conhece, tudo bem. Vai estar livre acesso para você pesquisar como é que aquela pessoa, aquela empresa aprovou aquele projeto com aquele texto, daquele jeito, dizendo que ia fazer assim e fez assim, né? E ainda tem um outro item que você busca lá chamado Salic Comparar. Eu também vou deixar isso bem escritinho para vocês, não se preocupem. E nesse Salic Comparar, vocês vão ter acesso no seu, quando abre a página, no lado esquerdo, uma série de itens que você pode ter acesso. Um deles é a planilha do projeto que foi aprovado. Como ele foi aprovado, como aquela pessoa pensou no item pré-produção, na produção, na divulgação, na mídia, na pós-produção, os valores que ela pensou e os valores que foram executados. Uma dica também muito importante que eu preciso deixar para vocês é o seguinte. Vamos supor um exemplo. O seu projeto é de apresentações de peças de teatro que você quer fazer em 5 cidades. É uma itinerância. Só que demorou para você captar, teve algum problema que alguma equipe teve que ser mudada, alguma empresa saiu e voltou. Tudo que você precisar mudar antes de realizar, precisa comunicar a pessoa ou a equipe que fez a avaliação para que elas autorizem. Não faça antes e depois peça para mudar, não. Você vai ser penalizado. Então, se o seu projeto é para realizar apresentações teatrais em 5 cidades, e naquela época você não conseguiu, só vai conseguir realizar em 3, primeiro, peça autorização para o edital, para a lei, que você foi aprovado. Eles vão mandar um comunicado dizendo que você está autorizado a fazer. Aí sim você realiza, certo? Não façam nada antes de ter essa autorização. Você precisa ser fiel. Isso é o que eu digo que é ser fiel ao que você escreve que vai fazer e aquilo que você faz. São duas coisas diferentes, mas elas têm que combinar, certo? Lembrando que no Salic Comparar você vai ter ideia de preços, de valores de muitos serviços. Isso está liberado. Você só não pode pegar aquela planilha e trazer para o seu projeto. Mas você pode ter uma base muito forte com o Versalic, de como você pode escrever, e do Salic Comparar, como você pode fazer a sua planilha. Ok?
Lembrando que você, no seu projeto, você vai ter que apresentar relatórios. Você, como produtor cultural, o que você realizar, você tem que registrar. O que você realizar, você tem que anotar. O que você realizar, você tem que comprovar. Para provar aquilo que você escreveu, o dinheiro que você gastou e como você vai fazer a sua prestação de contas. É muito importante isso. Dá credibilidade a quem te avaliou, ao edital que avaliou vocês, para que vocês apresentem outro. Porque vai lá que vocês, as pessoas que não conseguirem comprovar aquilo que realizaram, é muito difícil ter um outro projeto aprovado por aquele edital. Isso vai para um banco de dados deles, que a gente não conhece, mas eu sei que existe. E que aquela pessoa, aquela empresa, não foi fiel ao que disse que ia fazer, certo? E eu queria lembrar vocês o seguinte, o que é um edital? Muita gente sabe ou muita gente não sabe o que é um edital. Edital é um concurso, gente. É um concurso como um vestibular. Quem tira a melhor nota, passa. E a melhor nota é quem tirou a maior nota para decrescente pelo número de vagas. Se aquela categoria daquele edital que você está disputando só tem 10 vagas, quem tirou a maior nota, aquele é o primeiro, os 9 seguintes estão classificados. Vão continuar na disputa, vão ganhar o seu dinheiro. O 11º já não está mais. Então, lembre-se, documentos, exigências, texto, planilha, equipe, tudo é importante. Não menospreze nenhum desses itens, tá ok? E, voltando a lembrar, quem pode participar? Pessoa física, jurídica, com ou sem fins econômicos, pessoas que tenham um currículo cultural ou até que não tenham, que sejam artistas, sejam produtores, sejam gestores, qualquer pessoa, desde que o edital que você está concorrendo exija de você comprovação da sua experiência e das pessoas que vão trabalhar com você. Não esquecer nunca de que quando se trata de pessoas jurídicas, seja ela com sem fins lucrativos ou econômicos, o CNAE, que são os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, tem que ser cultural, gente. Não adianta você pegar uma empresa de engenharia e colocar um projeto num edital cultural. Acabou, já cai fora. Eles primeiro vão analisar toda a documentação da empresa proponente ou da pessoa que está ali propondo a realizar algum projeto. Lógico que uma empresa de engenharia não vai ganhar nunca um projeto cultural. Já uma empresa de arquitetura pode ser que ganhe, porque ele está dentro daquela categoria que a gente conversou no outro podcast. Estão lembrados? Então, veja, prestar muita atenção nisso. Chamar pessoas para a sua equipe que tenham condição de executar a sua ação, certo? Vamos lá. A gente tem, mais nova, a Lei Aldir Blanc, que é a LAB, e a gente tem a Lei Paulo Gustavo. São duas leis diferentes, que surgiram numa época bem difícil, onde todo mundo teve que ficar trancado dentro de casa, e eu acredito que foi onde começaram a surgir o que a gente está fazendo aqui agora, um podcast, um curso online, né? De como escrever um projeto, de como realizar uma ação, de como produzir uma música, de como produzir um material audiovisual, os livros digitais. Então, tem muita coisa nova que surge. Já em São Paulo é diferente. São Paulo não tem o Funcultura, nem tem a lei como tem aqui. Lá chama-se PROAC. Pesquisem. Cada estado tem a sua lei municipal e até a sua lei estadual. A única que é para o Brasil inteiro é a Lei Rouanet, certo? Volto a reforçar, forme a sua equipe. Selecione o problema que você identificou através das suas pesquisas ou até
às suas próprias necessidades, né? Apresente sua ideia para a sua equipe, faça aquela troca de informações importantes para você chegar a dizer é assim, desse jeito, e decidir qual é a melhor solução. Importante ouvir, importante se comunicar. São 2 itens que, no início de um projeto, ele é muito importante. Então, voltando lá, para empresas culturais com ou sem fins econômicos, para proponentes pessoas físicas, eu vou dar alguns itens aqui bem importantes. Eu vou ler para não esquecer de nenhum, tá bom? Eu anotei. Primeiro, leitura atenta do edital ou da lei de incentivo. Comece a fazer o seu projeto com antecedência de até 60 dias. Se você sabe que aquele edital sai todo ano, ótimo para você. Você já pode ir fazendo tudo que a gente combinou até agora, tá? Não deixe para o final. Segundo, não sabe escrever ou preencher o seu formulário? Peça ajuda. Existem muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Em parceria, cobrando, não cobrando, o que for, mas não perca a sua ideia. Não perca a oportunidade de colocar uma solução para um problema que você identificou ou que você está sentindo. Contrate alguém, certo? Quem pode participar? É a primeira coisa que você vai ler dentro do edital. Que às vezes você tem uma empresa com fins econômicos e o edital é específico para empresas sem fins econômicos. Então não adianta você perder tempo. Não adianta você gastar a sua ideia, chegando lá na hora, o seu projeto nem vai ser olhado, porque a primeira coisa que eles vão ver são os documentos, tá? Outra coisa que eu acabei de falar com vocês, os quinais de uma empresa, seja ela com ou sem fins econômicos, ela tem que ser um quinai cultural. Converse com o seu contador, ele vai saber lhe orientar. Se você já tem uma empresa e precisa fazer ajustes. Gente, isso é normal. Eu já fiz alguns ajustes da minha empresa para poder me adequar a uma realidade, né? Então, é importante ter sempre uma pastinha lá no seu computador com currículo, com comprovação do seu currículo, com esse mesmo material da sua equipe principal. Se tiver carta de anuência, já deixe pronta. Como eu falei no outro, teve um edital aí, o ano passado, que tinha que juntar todas as cartas de anuência em um único documento. Tinha que juntar todos os currículos e todas as comprovações em um único documento. E ainda tem uma coisa boa no I Love PDF, que você pode compactar, porque às vezes fica muito pesado, de muitos megas, e eles limitam a quantidade de mega por arquivo que você vai mandar. Então, pense bem nisso e no tempo que você precisa, certo? Esse portfólio, esse currículo seu, da sua equipe, da sua empresa, e quem vai participar, com essas comprovações, tenha tudo isso pronto lá na sua pastinha, tá? Sexto ponto, você decidiu com sua equipe que vai enviar o projeto? Então, vamos lá ler de novo as exigências que aquele edital pede. Se aquele edital que você quer colocar para a publicação de um livro, ele pede que 50% do material seja apresentado, você tem que fazer isso. Você tem que botar, aqui é capa, aqui é texto, aqui é apresentação, aqui é a fotografia, a diagramação pode ser assim, vão ter X fotos, vão ter tantas páginas. Precisa, para que se tenha noção de quem for avaliar. E se isso é uma exigência, faça. Se você não fizer, seu projeto está fora. Sétimo, buscar parcerias com outras empresas culturais ou profissionais que sejam qualificados. Se você vai fazer um filme, você tem que procurar uma empresa ou pessoas que tenham habilidade a lidar com câmeras, com luz, com som, com uma série de outras interferências para seu produto final ficar bom. Senão, não vai sair numa qualidade que você deseja. Seja exigente com
com aquilo que você quer produzir e com aquilo que você quer entregar, tá? Oitavo, ter sempre um contador e, quem sabe, um advogado, que eu acho importante. Tem por todos esses, que alguns editais, inclusive, exigem, eles não citam, eles exigem. Nono, cuidado com o orçamento que você vai apresentar. Seja um orçamento realista dentro da sua área de produção, porque a gente sabe que um produto em São Paulo tem outro preço, Rio de Janeiro tem outro preço, Pernambuco tem outro preço. Então a gente tem que ter essa noção de realidade orçamentária. Décimo, execute o seu projeto como foi planejado. Ele foi aprovado de um jeito. As pessoas acreditaram naquilo que você disse que ia fazer. Então faça. Não pode fazer por algum motivo. São inúmeros os motivos. Deixa eu beber água aqui, porque senão não dá para continuar. Um dos motivos que eu acho assim importante é o motivo de saúde. Às vezes a pessoa que estava na sua equipe adoeceu ou foi transferida de um emprego para outra cidade, você vai ter que mudar aquele profissional. Não faça nada antes de pedir autorização. Segundo, o seu orçamento que você fez e como ele foi aprovado era para fazer por, vamos supor, 6 meses. Não dá para fazer por 6 meses, só dá para fazer por 3. Peça autorização e realize com 3. Certo? Então, são coisas que vocês precisam saber o seguinte. O dinheiro que vocês vão trabalhar nesse projeto é um dinheiro que vai para a sua conta ou para a conta da sua empresa. Depende de quem for o proponente. Acontece que esse dinheiro não é seu. É muito importante saber que o dinheiro é de uma dotação orçamentária de alguma coisa. Ou de um ICMS, ou de um ISS, ou de um imposto de renda. Mas vem de um outro lugar que não é seu. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Eu teria outras informações para passar para vocês dentro da escolha do tipo empresarial. Quem vai determinar, quem pode participar do edital, mas a gente já conversou sobre isso. Pensar direitinho sobre quem pode. Leia isso com antecedência. O que pode interferir na sua realização? Crie soluções A, B e C. Como um bom produtor cultural tem que antever problemas. Isso é importante. Dentro de uma produção cultural, prevenir problemas de execução, tá? O advogado e o contador, eu acho que são pessoas extremamente profissionais, extremamente importantes dentro de um processo de qualquer projeto e de qualquer valor, não importa. Se é 50 mil, se é 20 mil, se é 10 mil ou se é 1 milhão, não importa. Eles são importantes porque eles vão dar o controle dos gastos financeiros, né? Vão dizer, pode agora, não pode agora. E tem projeto que você não recebe o dinheiro todo, você só recebe uma parte. Aí tem que prestar contas daquela parte para poder receber a outra parte e continuar seu projeto sem atrasar o seu cronograma de execução. Então, são situações e problemas que vocês podem evitar. Procurar saber também que regime tributário essa empresa que você vai contratar vai receber pelo seu projeto. Outra coisa é contratar pessoa física. Tem projeto, olha lá, presta atenção nisso, tem projeto que permite você colocar o INSS que essa pessoa teria que pagar dentro do seu orçamento. Perfeito. Quem é que faz a guia desse recolhimento? Só o contador, ele é cadastrado para poder entrar no sistema e fazer isso. Então, ele tem que estar dentro do seu projeto e receber por isso. A pessoa física, se passar do limite do imposto de renda a nível mensal, ela tem que recolher esse imposto de renda. Só que não é ela que recolhe, é você que vai ter que descontar do valor
que ela tem a receber para você recolher. Então, a importância de um contador em todo esse caminho, lhe orientando, é importante, porque qualquer erro que houver nesse trajeto, quem vai ter que pagar é você. Se você pagou errado, quem vai ter que ressarcir o projeto desse valor é você. Então, isso depende muito de lei, isso depende muito de pessoas que vão trabalhar com você. Então, cuidado, faça a sua planilha orçamentária pensando em tudo isso. Se não sabe fazer, chame um contador para fazer com você. Ou chame alguém experiente da área de produção, que já trabalhou, que já tem experiência nesse trâmite de como montar essa planilha. E eu fiz muitas planilhas e, graças a Deus, todos os projetos que eu fiz para terceiros, eles passaram. Todos os projetos foram realizados com toda e plena satisfação. Então, eu queria deixar para vocês aqui essas dicas importantes. Não é só sentar e escrever seu projeto. Você tem alguns verbos que vocês precisam utilizar dentro do contexto e do teu texto do projeto. Eu vou deixar também dentro do material que vai ficar para vocês aqui quais são esses verbos, como é que eles podem ser usados, alguns exemplos até. E eu espero que a minha experiência de 25 anos de trabalho como produtora cultural, como pessoa que vem elaborando projetos para si e para terceiros, a gente tem feito uma trilha de sucesso até agora, né? A gente consiga trazer para vocês essas informações de forma bem clara, simples e precisa. Aguardem, no próximo podcast vamos ter duas convidadas muito importantes que vão trazer as experiências delas para passar para vocês aqui. Ok? Tchau e até a próxima.